Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre esse livro aqui, Um Conto de Natal. Tem 96 páginas, foi escrito por Charles Dickens. Eu, desde pequenininha, lá com uns 8, 9 anos, eu escutava bastante falar desse autor, mas nunca tinha lido nenhum livro sobre ele. E nesse livro aqui conta a história de um homem chamado Scrooge. E ele tem um escritório onde ele tem um único empregado que trabalha para ele. E ele é um homem muito mal-humorado, que não gosta do... Esse livro se passa na época do Natal, ele não gosta do Natal. Ele ficou brabo de ter que dar folga no dia de Natal pro empregado dele. E ele, antes dele ter esse empregado dele, ele tinha um outro colega chamado Marley. E ele morreu. E depois disso, quando ele voltou para casa dele, quando o Sr. Scrooge voltou para casa dele na véspera de Natal, o fantasma do Marley visitou ele e falou que ele seria visitado por mais 3 fantasmas, 3 espíritos do Natal, que se chamavam o espírito do Natal passado, o espírito do Natal presente e o espírito do Natal futuro. E na mesma noite ele foi visitado pelo primeiro espírito, e o espírito levou ele para outra época e para outro lugar, onde se passava a parte da infância dele, parte da adolescência dele, nos natais passados e o que acontecia lá. E ele mostrou algumas pessoas que gostavam dele, mas que ele não gostava muito das pessoas e que falavam mal delas, e depois ele começou a se sentir mal por isso. Depois disso, o segundo espírito visitou ele e mostrou como estava sendo o Natal na casa do empregado dele e com os filhos dele, e que o empregado dele e a esposa desejaram a saúde dele mesmo, mesmo ele não querendo dar folga para o empregado. E o fantasma do Natal futuro visitou ele, mas não mostrava o rosto do fantasma, o rosto ficava coberto por uma capa. E ele visitou o que poderia ser o Natal futuro. E nesse Natal futuro alguém teria morrido, e todas as pessoas que eles passavam perto falavam sobre a morte dessa pessoa, mas nunca falavam o nome. E em uma das partes que as pessoas estavam falando sobre essa morte, uma mulher roubou algumas coisas do quarto do morto. E depois o Sr. Scrooge e o espírito foram transportados para o quarto do Sr. Scrooge. E ele descobriu que o morto poderia ser ele, se ele continuasse a fazer tantos inimigos e tantas pessoas que não gostassem dele. E depois que passou esses 3 espíritos, depois no dia do Natal, ele começou a ser uma pessoa mais feliz, ele começou a andar pela rua sorrindo para as pessoas, inclusive algumas dessas pessoas achavam estranho. Ele mandou comprar comida pro empregado dele, ele pediu para uma criança comprar comida pro empregado dele, pediu para um táxi levar até casa. Então depois disso ele se tornou uma pessoa melhor do que ele era antes. Eu gostei muito desse livro. Eu indico esse livro para as pessoas de todas as idades. É um livro muito bom, é um livro que não fica enrolando tanto, tem palavras bem fáceis de entender. E principalmente para as pessoas mal-humoradas, que são sempre bravas. Mostra o porquê não é bom ficar mal-humorado o tempo todo. E até o próximo vídeo.